Paralelamente aí às pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a Covid, vários estudos aí tentam descobrir medicamentos também eficazes no tratamento dessa infecção. E uma dessas pesquisas é desenvolvida pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que por meio do Laboratório de Nanobiotecnologia desenvolve formulações inalatórias para delivery pulmonar de fármacos potenciais no tratamento da Covid. Para explicar isso para a gente, traduzir o que isso quer dizer, a gente vai conversar com a professora doutora Carlota Rangel Iag, que é titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, coordenadora do projeto, que é também financiado pela CAPES. E está aqui também para falar com a gente o doutor Volker Araújo Feitosa, pesquisador e bolsista de pós-doutorado do Laboratório de Nanobiotecnologia. Ele também é pesquisador visitante no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, esse projeto é uma colaboração aí com o IPT. Agradeço demais a doutora Carlota, ao doutor Volker e começo perguntando, então, o que é isso que eu disse? Formulações inalatórias para delivery pulmonar de fármacos potenciais no tratamento da Covid. Doutora Carlota, traduz isso para a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Alexandre. Nós é que agradecemos, boa tarde a todos que nos acompanham igualmente. Nós é que agradecemos a oportunidade de conversar um pouco sobre esse que é um dos projetos do Laboratório de Nanobiotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E como você bem colocou, acho que é importante destacar que esse projeto está sendo coordenado por mim, mas é um esforço coletivo de uma equipe multidisciplinar, então envolve não somente a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, mas o Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, colegas pesquisadores da Unifesp e também da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? E esse projeto, ele visa o desenvolvimento de formulações que podem ser inaladas a partir de um dispositivo que você aplica e utiliza na boca, né, para que esses fármacos, então, consigam atingir diretamente o pulmão. Então, a nossa ideia é ter, nós sabemos que um dos principais órgãos acometidos pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, é justamente o pulmão. Nós vimos os graves quadros pulmonares que estão associados a essa doença. Então, a nossa ideia, ela extrapola um pouquinho a ideia de somente um fármaco. Então, nós estamos aí atentos a todas as pesquisas que estão sendo realizadas com diferentes possíveis fármacos, né? A gente sabe que uma das estratégias para a Covid é o reposicionamento, ou seja, utilizar fármacos que já estão disponíveis na terapia de alguma doença. A gente viu essa tentativa com a cloroquina, que infelizmente não funciona, né? Mas existem outras moléculas que estão sendo investigadas, que estão em testes clínicos e que são do nosso interesse. E existem moléculas, por exemplo, como a azitromicina, muito bem estabelecidas e que estão sendo utilizadas na terapia, no tratamento da Covid-19, né? E a nossa ideia, então, é desenvolver essa plataforma para entrega desses fármacos via inalatória, porque eles atingiriam diretamente o pulmão, e dessa maneira você diminui efeitos colaterais, você tem um efeito tópico localizado interessante, e para o paciente também isso reverte um conforto, né? Diversos fármacos nós sabemos que são utilizados, diversos medicamentos são injetáveis, por exemplo, ou administrados via oral, e isso traz diversos efeitos colaterais, toxicidade. Quando você administra esse fármaco na forma de um pó fino diretamente no pulmão, você consegue trazer um benefício em termos terapêuticos para o paciente e de menores efeitos colaterais. No caso, a aplicação é com aquela bombinha, tipo para quem tem asma, aquela bombinha, como que seria essa inalação? É um pouquinho. É um formato, um modelo parecido que já existe, né, mas poucas formulações disponíveis, mas não é a bombinha, e aí que está uma vantagem, né? A bombinha clássica que a gente conhece, ela tem um gás propelente que inclusive é tóxico para o meio ambiente. Essas formulações que são pós-inalatórios administrados por via oral, geralmente são cápsulas, que nem essas cápsulazinhas gelatinosas mole que nós usamos via oral, mas que você coloca num dispositivo inalatório, pressiona,
essa cápsula rompe e a hora que o paciente inspira, esse pó, ele vai então diretamente para o pulmão. Tem que se trabalhar toda a questão de tamanho de partícula, de formulação, o que vai ter lá, para que atinja e se deposite no pulmão e que o fármaco, o medicamento possa ter ação então nesse local. Muito bom. Deixa eu passar também a palavra para o Dr. Walker falar um pouquinho com a gente. Doutor, em que fase estão essas pesquisas? A gente pode esperar esse medicamento a um curto prazo? Já tem algum grau de eficiência comprovado? Fala para a gente sobre isso. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, você, Alexandre. Na verdade, a ideia principal é o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que seja possível encapsular fármacos promissores contra a Covid. Então, no momento, nós não temos um fármaco antiviral específico contra o SARS-CoV-2. Então, atualmente, estamos trabalhando nessa plataforma, ou seja, partículas que sejam funcionais e que façam esse direcionamento do fármaco para a região pulmonar. Então, no estágio inicial, nós estamos desenvolvendo a formulação, ou seja, buscando recipientes, polímeros, matérias-primas que possam ser combinadas e, em conjunto, formem essa estrutura capaz de carregar o fármaco até os pulmões. Então, falar no prazo, no tempo, é bem complicado, principalmente no âmbito farmacêutico, que nós sabemos que existe um tempo de desenvolvimento, de pesquisa e de produção também desses novos medicamentos. Mas, como a professora Carlota falou, nós estamos buscando reposicionamento de fármacos, ou seja, fármacos que já são aprovados, já são clinicamente utilizados para outras doenças, mas que também podem ser utilizadas no tratamento de sinais e sintomas da Covid. No caso aí, seriam os tal corticoides que tem se falado muito, que nem, por exemplo, a dexametasona tem se falado que tem utilizado muito contra a inflamação? Isso. Nesse primeiro momento, nós estamos apostando na azitromicina, que inicialmente é um fármaco, é um antibiótico utilizado para tratamento de infecções do sistema respiratório, mas também foi demonstrado que esse fármaco tem uma função imunomoduladora, ou seja, ela é capaz de ativar o sistema imunológico dentre algumas situações, como, por exemplo, doenças obstrutivas, como a DPOC, também a asma. Então, várias doenças inflamatórias nas vias respiratórias são utilizadas a azitromicina como um fármaco que pode modular o sistema imunológico, a fim de combater a inflamação local. Posso complementar, Alexandre? Claro, fica à vontade. Então, tá bom. E acho que é interessante colocar aqui da nossa escolha de iniciar com a azitromicina, o Walker colocou bem, a ideia é já ter isso desenvolvido e a partir do momento que, por exemplo, se alguém comprovar que um antiviral é interessante, nós já temos esse tipo de formulação avançada para possibilitar a entrega pulmonar. Mas a azitromicina, por que ela foi incluída, né? Então, assim, ela é utilizada já para diversos pacientes com Covid por conta de co-infecção bacteriana e por conta dessa ação anti-inflamatória e imunomodulatória. E eu acho que quando o governo trouxe esse edital, né, que é voltado para a Covid, mas ele teve uma preocupação interessante de colocar um foco de combate a epidemias de uma maneira global também. E a azitromicina, ela tem um papel importante não somente agora na Covid, mas ela já é um fármaco assim, de primeira escolha para tratamento de pneumonia adquirida na comunidade, né, que é uma pneumonia de caráter bacteriano e que muitas vezes é associada a quadros, a epidemias localizadas, né? Então, assim, de qualquer maneira, o desenvolvimento dessa formulação para a azitromicina seria um ganho em termos terapêuticos, por exemplo, porque esse tipo de pneumonia adquirida na comunidade atinge muito, por exemplo, crianças, né? Então, aquela pneumonia que dá num grupo da escola, na creche, aí pega diversas crianças. E aí você tem uma alternativa que a gente sabe que a criança, qualquer indivíduo quando usa antibiótico, esse tipo de medicamento por via oral, tem um desconforto gástrico muito significativo, dá enjoo, às vezes até vomita e não consegue prosseguir com o tratamento com o antibiótico. Então, nesse sentido, a formulação já teria um benefício. Quer dizer, independentemente da Covid, nós já teríamos aí um novo meio de se ingerir medicamentos, vamos dizer assim, né? Ô doutora, quer falar sobre isso?
Não, pode continuar. Queria perguntar para a senhora a questão do pulmão, né? A senhora falou bem no começo que ataca muito o pulmão. Já se sabe porquê dessa predileção do SARS-CoV-2 pelo pulmão? Então, na verdade, o vírus, né, o que se sabe, óbvio que essa não é a nossa especialidade, mas é que o vírus ele se instala muito bem nas vias aéreas superiores e por isso, inclusive, que a transmissão desse vírus é significativamente maior do que o SARS-CoV que nós tivemos lá antigamente, né, o primeiro episódio lá. Então, ele transmite muito fácil e eventualmente ele consegue descer e atingir o pulmão. E quando ele atinge, o problema é que ele usa, né, uma proteína, que é a enzima conversora de angiotensina, para entrar nas células, e isso está presente em grande quantidade no nosso pulmão. Então, ele acaba causando uma reação inflamatória muito grande, então, que é um quadro secundário à infecção viral em si. E que em alguns indivíduos, as pessoas que têm sistemas imunes diferentes, essa reação é extremamente forte e pode levar, então, aos quadros mais graves e a óbito. Muito bom. Deixa eu perguntar para os senhores doutores se, além da azitromicina, há relato de algum outro medicamento que se mostre eficaz contra o coronavírus, né? A gente, leigo, aí o pessoal, todo mundo comentando, a senhora já disse que cloroquina nem pensar, mas aquele ivermectina, o vermífugo lá, o Anita, aí fala-se do Remdesivir e outros medicamentos. Queria que vocês falassem se existe alguma pontinha de eficiência nesses medicamentos que tem se falado aí ao longo desses meses. Vou iniciar, depois eu passo então para o Walter complementar. Na verdade, esses ivermectina, esses antiparasitários, né, não se tem nenhuma comprovação de eficácia. É claro que qualquer molécula que tenha uma ação quimioterápica, mas aí não para câncer, quando nós falamos quimioterápico, é uma coisa que mata células. In vitro sempre dá alguma ação, que foi o que a cloroquina fez também, né? Infelizmente, se funcionasse excelente, mas infelizmente não funcionou, né? O Remdesivir já é um antiviral, parece que ele traz algum benefício em termos de tempo de acometimento pela doença, então acho que pode ser uma alternativa. E outra, o que nós temos aí em estudo também, são o uso de anticorpos monoclonais, que é uma coisa que nós vamos abordar mais para frente também no nosso grupo, e tem uma outra molécula que nos interessa bastante, que nós pretendemos investigar, que é o icatibanto. Ele é um fármaco, como eu mencionei que o vírus utiliza a ECA para entrar nas células, né? E esse fármaco ele atua nessa via, na via de sinalização de produção de moléculas mediadoras da inflamação por essa proteína. Mas esse fármaco ele está em estudo clínico, então tem inclusive um teste clínico aprovado por pesquisadores da Unicamp, inclusive com financiamento FAPESP, e desde o início desse projeto nós entramos em contato com esse grupo, de maneira que estamos atentos ao teste clínico que está sendo conduzido, e caso essa molécula ela se mostre promissora, também é uma molécula que pode ser incorporada perfeitamente nessa plataforma. Então, existe interesse mútuo entre os grupos de pesquisa. Não sei se o Walter quer complementar alguma coisa? Isso, exatamente. Existem várias abordagens para descobrir novos fármacos, né? Desde ensaios computacionais, onde as moléculas são colocadas em softwares, em programas de computador que tentam buscar algumas semelhanças com alvos terapêuticos que são importantes. Existem algumas abordagens que são in vitro, ou seja, dentro do laboratório, nós cultivamos algumas células, é possível infectar com vírus e tratar tratar as células com algumas dessas moléculas. E como a professora Carlota comentou, vários fármacos têm alguma certa atividade antiviral in vitro. Entretanto, quando chega nos testes clínicos, ou seja, nos pacientes, algumas dessas moléculas não apresentam o efeito esperado. Então, nesse sentido, existe um afunilamento. Começamos com várias moléculas que são testadas e, no final, esse número vai reduzindo, muitas vezes apenas para 1 ou 2 fármacos que são efetivamente aprovados. E na Covid também é interessante porque nós podemos tratar tanto o vírus em si, então, como a professora colocou, tem os antivirais que combatem o vírus, combatem a replicação viral,
mas também é possível tratar os sinais e sintomas decorrentes da infecção. Então, nesse sentido, várias moléculas anti-inflamatórias, por exemplo, são utilizadas e também algumas moléculas que agem no sistema de coagulação, porque tem se mostrado que a COVID é uma doença também associada com distúrbios da coagulação. Então, existem vários pesquisadores que dedicam ao estudo de moléculas que agem como anticoagulantes, como, por exemplo, a heparina. Então, nesse sentido, nós temos um cenário enorme de possibilidades de fármacos que podem ser utilizados e, nesse sentido, a nossa plataforma, a nossa formulação, ela é bem versátil para poder acomodar não só um, mas até mais de um fármaco em combinação que seja potencialmente aprovado para o tratamento. Os senhores falaram... E só finalizando, Alexandre, né? Pois não, fica à vontade, doutora. Oi, perdão. A questão da inflamação, como você mesmo mencionou, os corticoides certamente têm um papel importante, sim. Acho importante, né, destacar isso para os nossos ouvintes. Os corticoides, eles vêm sendo empregados, eles também são empregados em outras condições inflamatórias pulmonares e têm auxiliado bastante na contenção desse quadro inflamatório que em alguns indivíduos é grave, junto com a azitromicina, inclusive. A senhora, o Dr. Walker, falou também que as pesquisas são sobre fármacos já existentes, já conhecidos, consagrados. Há alguma pesquisa sobre novos medicamentos, alguma droga nova em pesquisa sendo desenvolvida? Então, não pelo nosso grupo, nosso foco é mais em desenvolvimento de estratégias de formulação e nanotecnologia, mas certamente existem diversos grupos no mundo inteiro pesquisando novas moléculas. Mas como nós estamos numa situação emergencial, de pandemia, e isso demora, né, a gente tem um tempo significativo para trazer uma nova molécula ao mercado, então acho que... E como o Walker falou, muitas vezes envolve inclusive técnicas inicialmente computacionais, isso demora um tempo para nós podermos ter algo efetivo aí no sentido de novas moléculas. Perfeito. Vou fazer a pergunta de $1 milhão, não é muito a área, não sei se é muito a área de vocês, mas questão da vacina, o que vocês sabem de vacina, o que os senhores podem dizer para a sociedade em geral? Teremos uma vacina a curto prazo? Não teremos? O que tem se falado até agora, o que tem se pesquisado até agora tem se mostrado eficaz? Enfim, fale um pouquinho de vacina, se puderem e quiserem. Eu acho que nós teremos uma vacina, eu pelo menos tenho fé e confiança de que teremos uma vacina. Precisamos de paciência, precisamos acreditar, né, na ciência, nos nossos cientistas, e precisamos de um esforço conjunto. Eu acho que, nesse caso, a vacina, as opções de vacina, não só uma, mas várias, estão avançando numa velocidade significativa, o que demonstra o esforço mundial, né, em prol da ciência. Acho que tivemos avanços importantes, tanto da vacina de Oxford quanto da vacina Sinovac, da chinesa, com o que diz respeito à segurança. É claro que existe uma preocupação com o tempo de proteção e o grau de proteção dessas vacinas, mas eu acho que no ponto que nós estamos, né, de pandemia e de restrições, há que se fazer também uma avaliação de se não é cabível o uso de uma vacina, mesmo que ela não seja a melhor num determinado momento. Então, é claro que isso deve evoluir, né? E da mesma maneira, nós já observamos uma realidade parecida com a vacina da gripe. Então, nós sabemos que a vacina da gripe, ela não protege contra todas as cepas que nós temos de vírus da gripe. Ela protege, acho que contra 30 diferentes tipos de vírus da gripe, e ela tem que ser renovada anualmente porque o vírus vai mutando. Isso é uma coisa natural. Creio eu que nós vamos ter que nos acostumar a esse novo vírus e viveremos essa realidade de maneira semelhante, ou seja, o vírus vai mutar e nós precisaremos anualmente de vacina contra a Covid. Mas, de qualquer maneira, mesmo com limitações, nós sabemos o ganho que nós temos com a vacinação, por exemplo, da gripe, em termos de diminuição de número de mortes anuais, diminuição de gastos para o nosso sistema de saúde. Então, acho que nós temos sim que estar atentos e que em algum momento no ano que vem, se tudo correr bem, essa vacina ela sai.
Ok. O senhor quer falar, doutor Walker, sobre vacina? Quer deixar alguma mensagem? Como a professora Carlota falou, existe o tempo do desenvolvimento, tanto de medicamento como das vacinas. Então, são geralmente vários anos para desenvolver a formulação e também para fazer os testes clínicos. E no caso do Covid, nós estamos vivendo um recorde, porque em menos de um ano nós já temos 3 formulações que estão em estágio clínico avançado. E isso, do ponto de vista científico, já é um avanço muito grande. Ou seja, dentro de pouco tempo já foi desenvolvido o antígeno, já foi desenvolvido o processo biotecnológico de produção da vacina e ela já está em fase clínica avançada. Então, do ponto de vista científico, isso é um grande ganho para a sociedade. E também a expectativa é que tenha sim, mais de uma vacina disponível e aí sim podemos fazer testes e comparar qual delas é realmente mais eficaz ou não. Perfeito. Queria que vocês falassem um pouquinho também, até para tranquilizar a população, em relação à vacina chinesa. A doutora Carlota já falou que ela, em testes de segurança, é segura e tal, mas para desmistificar, acabar com essa coisa que é vacina do Dória, vacina comunista, que não tem segurança, vocês que conhecem, sabem como são feitas as coisas, queria que deixassem um recado. Então, Alexandre, acho que um recado que seria importante para as pessoas é que se essas pessoas têm tanto receio assim de uma matéria-prima chinesa, que não tomem nenhum medicamento, porque eu diria que praticamente mais de 90% dos medicamentos, que é aquilo, o comprimido, o xarope, que nós compramos hoje em dia aqui nas farmácias brasileiras, são produzidos com fármacos, que é a molécula que tem atividade no nosso corpo, produzidos na China ou na Índia. Então, assim, existe todo um mito de que o que é feito nesses países apresenta algum problema de qualidade, e eu acho que assim, isso na verdade existe para alguns produtos como existe em qualquer país, mas existem empresas muito sérias, tanto na China quanto na Índia, que fornecem insumos farmacêuticos, que são então a moléculazinha que nós vamos colocar no medicamento para ter ação, que são de qualidade, tanto que nós utilizamos esses medicamentos e sentimos os efeitos positivos, né? Então eu acho que, e outra coisa, né, nós temos aí agências regulatórias sérias, nós vimos que até mesmo a questão de um participante de uma pesquisa clínica que comete suicídio, existe sim a necessidade de temporariamente separar esse estudo, investigar se esse suicídio é relacionado ou não com o medicamento ou a vacina em teste. A partir do momento que se comprova que não, os testes continuam. Isso é um protocolo normal, né? Mas isso demonstra que até mesmo um atropelamento ou um suicídio interrompem um estudo temporariamente para uma avaliação de pertinência ou não de se continuar. Ou seja, os estudos são conduzidos com seriedade, existem protocolos muito bem estabelecidos e ninguém vai aprovar uma vacina que não tenha a mínima condição de segurança. Eu acho que... Oi. Desculpa interromper, pensei que a senhora tinha concluído. Eu ia só falar se foi correto. A senhora meio que falou, mas nesse caso a Anvisa já tinha as informações. Foi correto ou houve mesmo uma interferência política ali na Anvisa? Se o Dr. Walker quiser falar também. Eu não tenho como te responder. Eu não tenho como te responder, porque nós não temos acesso, né, ao comunicado enviado pelo Butantan, à Anvisa, para saber se constava lá a informação de que era suicídio, de que não era, de como isso foi encaminhado, né? Então, infelizmente, nós ficamos aqui com as duas versões e, como você bem colocou, só lamentamos toda essa politização em cima de um assunto tão importante para todos nós, né, que gera desconforto, gera insegurança em todos, né? Todos nós temos familiares, sabemos do desconforto e da insegurança, então eu só lamento que isso esteja acontecendo. Ok. Deixa eu perguntar para o Dr. Walker, caminhando já para o final, até para liberar os senhores, uma figura ligada ao governo chegou a dizer que o sujeito poderia ter se matado em decorrência de uma depressão profunda causada pela vacina. Eu pergunto, uma vacina, um medicamento leva uma pessoa à depressão? É possível isso? Essa é uma pergunta muito boa.
Mas, como a professora Carlota colocou bem, algo que está bem associado ao uso de medicamentos é a segurança e a qualidade. Então, para isso, o controle de qualidade, que é um ramo muito especializado da indústria farmacêutica, testa muito bem tanto as matérias-primas como o produto acabado. Mas também nós sabemos que existem uma infinidade de reações adversas que podem ser originadas com o uso dos medicamentos, inclusive das vacinas. Então, se a gente lê a bula dos medicamentos, nós vemos um range muito grande de reações adversas que podem ser relatadas a partir do uso tanto do medicamento como da vacina. Só que existem muitas reações que são muito pontuais e muito específicas de cada indivíduo. Então, essas reações se tornam mais importantes quando elas são relatadas por muitos usuários. Aí sim pode haver uma associação, uma relação causal do fármaco com aquele, ou da vacina com aquela reação adversa. Mas também existem muitos acontecimentos que são pontuais. Então, tem que haver uma avaliação para ver se existe mesmo alguma relação direta daquele efeito apresentado, daquela reação, com o uso do medicamento. Mas nesse caso específico, tem-se um intervalo de tempo considerável entre a utilização da vacina e o efeito causado. Então, nesse ponto, existe algum ponto que pode se desconsiderar se foi realmente diretamente associada por uma questão de tempo. Existe um lapso de tempo entre a utilização e o efeito que foi observado. Tá certo. Somente para... Desculpa, Alexandre. Fica à vontade. Oi. Pelo mecanismo de ação de uma vacina, é bastante improvável que ela leve a um quadro de depressão como efeito colateral. Mas nós não podemos afirmar, obviamente, que isso não aconteceria em hipótese alguma. No entanto, eu faço aqui a ressalva também de que o estabelecimento de um quadro depressivo no indivíduo não é um processo que acontece também do dia para a noite. Em geral, isso leva um certo tempo, inclusive para uma depressão profunda, que em geral é o tipo de depressão que está mais associado com ideações suicidas, esse tipo de comportamento. Então, assim, é bastante improvável, né? E creio eu que o Butantan apresentou que a avaliação do caso em si comprovou que não era o caso. Tá certo, gente. Eu conversei com a professora doutora Carlota Rangel Iag, titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, coordenadora dessa pesquisa aí que procura formulações inalatórias para delivery pulmonar de fármacos para o tratamento da Covid, e também com o Dr. Walker Araújo Feitosa, pesquisador e bolsista de pós-doutorado no laboratório. O doutor também é pesquisador visitante no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nessa pesquisa que conta com o financiamento do CAPES. Doutora, doutor, obrigado. Querem falar mais alguma coisa? Fica à vontade, o tempo é de vocês. Somente agradecer a oportunidade, Alexandre. Obrigada e parabéns pelo trabalho informativo de vocês. Obrigado, doutor. Eu também agradeço. Desculpa. Imagina. Também agradeço a oportunidade e o espaço para trazer um pouco do que a gente faz aqui dentro da academia, do universo da pesquisa, um pouco para a população, então trazer esses novos avanços nessa área. É isso aí, gente, até para a gente desmistificar aí certas coisas que são inacreditáveis de ouvir. Agradeço aos dois cientistas aí, devemos ouvir mais os cientistas e menos as redes sociais, né, gente? Obrigado aos dois, vamos acompanhar assim que tiver uma conclusão aí. A gente está aqui à disposição para divulgar também. Muito obrigado aos dois. Tá aí, gente. Dr. Walker Araújo Feitosa e a doutora Carlota Rangel Iag. Muito obrigado aos dois. Lembrando que essa pesquisa aí está pesquisando maneiras de se combater o Covid e também novos meios de administração de medicamentos que podem depois ajudar e muito em outras enfermidades, como disse a doutora, o caso de pneumonias infantis, por exemplo.